Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de História do Direito e Direito Romano para o primeiro semestre C e D do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje nós vamos trabalhar com a aula número 7, segunda parte. Estamos tratando de Direito Grego. E eu gostaria que os meus alunos se dirigissem pelo site, na plataforma EVA, Espaço Virtual de Aprendizagem da Universidade de Taubaté, para ter acesso aos slides e assim poder acompanhar esta videoaula, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a família na legislação grega. No direito grego, havia preferência da união entre parentes, por mais próximo que fossem. Então, lá no direito grego, era muito comum um primo casar com uma prima, muito comum o parentesco, e mais, até Solon, era até possível o irmão casar com a irmã. Olha só como era a visão naquela época. Somente depois de Solon é que não houve mais o casamento entre irmãos. E nunca, pela legislação grega, havia casamento em relação a pais e filhos. Mas havia casamento entre irmãos, até Solon. Depois que Solon veio com toda a sua legislação, não havia mais casamento entre irmãos, mas continuava o parentesco. Ok? Vamos então entender agora as núpcias, como funcionava. Para que a união adquirisse eficácia jurídica entre o marido e a mulher, tornou-se indispensável revestir esses dois atos simultaneamente, isto é, tinha que ter uma solenidade religiosa, era obrigatório, e também um contrato. Esse contrato era o dote. Isto é, qual é o dote que o pai da noiva iria fazer com o noivo. Então é muito importante, nos dias de hoje, nós verificarmos as famílias pressionando os noivos a casarem na igreja, não importa de qual religião. Mas é importante até os dias de hoje aquela pressão. Você não vai casar na igreja? Não importa se a igreja é a católica, a batista, a protestante ou até mesmo algum culto religioso em qualquer uma das religiões afro. Então é importante que nós estamos trazendo esse rigor pela sociedade e pelo costume. E o contrato? O contrato é a certidão de casamento. Quando você faz uma certidão de casamento, precisa estar estabelecido qual regime de casamento. Regime comunhão total de bens, isto é, antes do casamento, o que era seu você traz para o casamento, ou regime parcial de bens, isto é, somente a partir do casamento é que faz parte os bens dos dois. Ou é o regime de separação total de bens. Então, esse regime de casamento, na realidade, é um contrato. E esse contrato já existia na legislação grega. E nós já vimos em nossas aulas os 4 regimes de casamento no Brasil hoje. Regime total de bens, regime parcial de bens, regime de separação total de bens e regime de aquestos. Já vimos isso em aulas anteriores, mas esse regime está descrito na certidão de casamento. E mais, se aconteceu um regime total de bens ou separação total de bens, haverá um pacto antinupcial, isto é, antes do casamento, o papai e a mamãe do noivo e da noiva, e também os dois, o noivo e a noiva, terão de ir no cartório e assinar um pacto. Pacto é um acordo de que, no caso de regime total de bens, aqueles bens anteriores ao casamento vai unir entre o noivo e a noiva. Pois bem, o pai do noivo e a mãe do noivo, o pai da noiva e a mãe do noivo trabalharam, construíram patrimônios, e aí de repente você vem e casa, regime total de bens, e aí depois numa herança você vai querer parte daquele bem que você não suou a camisa para adquirir?
Pois bem, é por isso que no pacto antinupcial, os pais dos noivos têm de escrever, anuir, concordar com nesse regime de comunhão total de bens. Entenderam a importância disso? Então isso já existia no direito grego. E ainda, já que nós estamos falando em vários tipos de casamentos nos regimes, é importante frisar, neste casamento grego, duas solenidades simultâneas. O contrato, que é o dote, e também a solenidade religiosa. Indo à frente, depois que os noivos estão tudo bem, lá na legislação grega, e numa hora que um não gostar de continuar convivendo com o outro, é o divórcio. Já existia divórcio naquela época. E a quebra do vínculo conjugal podia ser por iniciativa do marido, na forma de mera devolução à casa paterna ou abandono da mulher. Chega na casa do sogro, ô sogro, não quero mais essa mulher não, fica com ela. Então era assim que funcionava. Mas e se a mulher não tinha mais vontade de ficar com o marido? Ela tinha que ingressar na justiça. Então ela podia propor a separação, mas tinha que pedir para o juiz, para o magistrado, diferentemente do homem. Mas tem um detalhe. Lá naquele casamento não tinha o contrato? Pois bem, já que o marido não quer mais ficar com a mulher, ele tem que devolver o dote para a mulher, que na realidade quem doou esse dote foi o pai da noiva. Então entregar meramente a mulher é o direito do homem naquela época, mas também naquela época, e o dote? Devolva, você não pode ficar com dote. E mais, quando a mulher era expulsa de casa sem nenhum motivo, a lei grega facultava a mulher reclamar o dote e também indenização e alimentos. Porque olha o prejuízo do Estado grego. Então a mulher está casada, o marido não quer mais, expulsa a mulher assim, ela vai viver de quê? Então, se não tem justo motivo, ele tinha que pagar alimentos in natura para ela não morrer de fome. E ainda tinha que indenizá-la. Olha o princípio da indenização nos dias de hoje. Hoje, quando há um divórcio e o marido não deixou a mulher trabalhar por muitos anos, agora a mulher está com 60 anos, como é que ela vai disputar o mercado? Portanto, hoje paga-se sim indenização. E, além disso, os alimentos para os filhos. Divorciou, como é que os filhos vão sobreviver? Então, existem os alimentos tanto para os filhos quanto para a mulher. E isso tem a origem, vem do direito grego. Olha a importância da história do direito para conhecer os direitos nos dias de hoje, ok? Além disso, nós podemos entender como funcionavam as partilhas de bens. Então, quando o primeiro filho, homem, nascia, então é o filho primogênito. O filho primogênito masculino era o único herdeiro. Podia ter 20 filhos. O primeiro é que herdava tudo dos pais. Os outros não herdavam nada. Depois da legislação de Solon, aí sim, aí os outros filhos tinham partes iguais. Filhos, sexo masculino. Infelizmente, as mulheres não tinham direito à herança. Mas os filhos eram obrigados a reservar uma parte para servir de dote caso a irmã fosse casar e o pai não tivesse. Então não tem o pai, ficou o filho como herdeiro, tem que reservar uma parte da herança quando a mulher, a irmã, casar. E aí nós temos o contrato. E é interessante que nós vimos em aulas anteriores que, através de Solon, não tinha mais o direito de escravidão por dívida. Estava devendo, não pode mais. Então, os credores falaram com o Estado, mas como assim? Quer dizer, então agora que eu não posso mais pegar o indivíduo devedor como escravo, como é que eu fico no meu direito? Então o Estado criou a fiança. Então, para você emprestar dinheiro e sabe que ele não pode pagar, tem um fiador, uma pessoa que vai garantir. E é isso que é importante.
o contrato mediante a fiança, não cumprida a obrigação por parte do devedor, desde logo o credor tinha o direito de exigir a responsabilidade do fiador. Por quê? Porque a partir de Solon não podia mais pegar o devedor e fazer dele um escravo. E hoje nós temos a fiança, aonde você vai, porventura, alugar um imóvel, uma casa, o proprietário vai dizer: cadê o fiador? Se você não pagar, quem vai me garantir? Então esse termo fiador já era daquela época na legislação grega. Então tudo que nós estamos trabalhando de história do direito, hoje faz um sentido para você que está chegando na faculdade de Direito. Entendendo que o que você vê no dia a dia não é do nada. Teve uma época onde pensaram e por várias tentativas, erros, nós tivemos grandes acertos e estamos nesse momento vivendo o direito brasileiro e mundial com a fiança, aquilo que já estava previsto no direito grego. Além disso, nós podemos entender que se eu partir lá da época de Ur-Nammu, nós verificamos que a legislação foi concretizada, escrita, foi passando, nós tivemos aí o Código de Hammurabi, passamos pela legislação mosaica, ingressamos na legislação grega e estamos entendendo que a humanidade vai se aperfeiçoando e escrevendo. Essa escrita é passada para as gerações e cria-se o direito. Na próxima aula, ainda a aula 7, terceira parte, vou comentar sobre o processo. Como era o processo na magistratura, no tribunal grego. Vamos conhecer, para você do primeiro ano, do primeiro semestre, entender que já está sendo formado um processamento. Como é que se faz para acusar e para se defender, desde a época da legislação grega, que faz parte da aula número 7. Confira comigo no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube para você receber as próximas aulas. Muito obrigado, até a próxima!